Estamos no ar, na nossa transmissão da nossa live dessa noite. Queremos aí já desejar a todos aí uma boa noite e daremos aí um minutinho para que as pessoas comecem a se conectar e entrar na nossa sala virtual para transmissão dessa live, tá bom? Estamos nessa noite aí com o pastor Ricardo, que é ali representante do Ministério Luz para o Oriente. Estamos também com o Caleb, que estará falando conosco hoje. Então, vamos aguardar um minutinho aqui e a gente já inicia. Ok, temos alguns irmãos entrando, alguns conhecidos nossos e também conhecidos aí do Ministério Luz para o Oriente. E nessa noite nós teremos uma live muito especial. Queremos dar as boas-vindas a você, uma boa noite, que você possa ter aí um bom momento conosco. Estamos aí com o Ricardo, que é representante aí do Ministério Luz para o Oriente, e estamos também com o Caleb, que estará falando hoje para nós, e em virtude do Dia Internacional do Refugiado, estaremos ouvindo um pouco mais sobre esse universo, que é um universo tão vasto, um universo onde talvez muitos ainda não têm conhecimento. Então, eu acredito que hoje vai ser uma bênção. Toda a transmissão está acontecendo através da página do Templo Batista, em Vila São José. É uma grande alegria poder ter todos conosco. E logo depois dessa transmissão, todo esse material ficará disponível para você ouvir, compartilhar, e também estará no nosso canal do YouTube, ali no Templo Batista em Vila São José. Então, já dei minhas considerações iniciais e quero passar a palavra para o Ricardo, que é o representante do Ministério Luz para o Oriente, e ele estará dando continuidade e também fazendo a apresentação do palestrante dessa noite. Ricardo, eu vou estar aqui em offline, acompanhando tudo. Caso tenha alguma necessidade, pode chamar, que eu estou acompanhando, monitorando aqui os comentários e também possíveis perguntas que venham surgir. Que Deus abençoe aí, uma boa noite e uma boa apresentação a todos. Obrigado. Muito bem, boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou representante do Ministério Luz para o Oriente e quero te desejar as boas-vindas. Arlan Wassarlan, seja bem-vindo. E estamos reunidos aqui nessa noite para falarmos dos refugiados. Hoje é o Dia Mundial dos Refugiados
a ONU definiu oficialmente, desde 2001, que todo dia 20 de junho é comemorado o Dia Mundial do Refugiado. Então, por isso estamos com esta programação especial. Refugiado, para você ter uma ideia, é uma pessoa que deixou seu país de origem por sofrer algum tipo de perseguição étnica, religiosa ou política, ou por conta de outros motivos também. E por conta dessa data especial, este nosso 6º encontro do Ministério Luz para o Oriente tem um tema específico, na pele do refugiado. E eu quero agradecer de coração o Templo Batista em Vila São José, na pessoa do pastor Ademário, irmão Hélio e toda a equipe que tem nos ajudado neste encontro, e também que emprestou este canal para que o 6º encontro do Ministério Luz para o Oriente fosse realizado. E para este encontro nós temos um convidado especial, o irmão Caleb Mubarak. Eu conheci em janeiro deste ano em um trabalho voltado para refugiados, e desde lá temos desenvolvido uma boa amizade. Ele trabalha há 15 anos no mundo árabe, em países do norte da África e do Oriente Médio, e desde 2015 ele trabalha com refugiados. Então tem experiências para nos transmitir. Antes de passar a palavra para ele, eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus, que estão dentro aqui do nosso contexto. Um deles é Deuteronômio, capítulo 10, versículo 19. Não fala de refugiado, mas fala de estrangeiro, mas podemos aplicar a palavra para refugiado. Deus dizendo para Israel: por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Deus estava dando uma lição de empatia para os judeus, porque eles foram estrangeiros na terra do Egito, foram escravos. Então, quando eles estivessem na terra deles, quando chegasse ali algum estrangeiro, era para eles tratarem bem. E empatia é você se colocar no lugar do outro. Então, o judeu tinha que se colocar no lugar do estrangeiro e tratar bem, porque um dia o judeu foi estrangeiro na terra do Egito. E tem um outro versículo também, é o Salmo 146, versículo 9, na parte A. Inclusive, o pastor Ademário compartilhou esse versículo hoje. Eu gostei muito. Diz assim: o Senhor guarda o estrangeiro. Então, isso nos mostra que Deus tem um interesse pelo estrangeiro. E fazendo uma aplicação para os nossos dias, podemos entender que Deus tem um interesse no refugiado, naquela pessoa que saiu do seu país de origem, veio para o Brasil. Então Deus quer que tenhamos empatia por essa pessoa, porque Ele está interessado e quer que tenhamos interesse também por essa pessoa. Então, só um versículo aqui para refletirmos sobre essa situação. Então, sem demora, eu vou passar a palavra para o irmão Caleb Mubarak. Ele vai se apresentar, ele vai apresentar aqui ele tem um PowerPoint, uma apresentação em PowerPoint, e no final teremos um momento de perguntas e respostas. O pastor Ademário passará para mim as perguntas e eu passarei para o irmão Caleb. Então, irmão Caleb, você tem a palavra. Arlan Wassarlan, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. E você que está nos assistindo, eu acredito que você será ricamente abençoado através das informações que serão transmitidas aqui. Deus abençoe. Caleb tem a palavra. Olá, boa noite. Masal khair, a gente fala em árabe. Muito obrigado aí pela recepção, né? O Ricardo tem sido uma bênção mesmo. A gente se conheceu em janeiro e a gente tem mantido aí o contato, né? Tem sido bem interessante esse nosso momento juntos aí. Vocês estão vendo que eu estou usando um avatar, né? Ele é proposital justamente pela questão de segurança e da nossa atuação, né, em países ali do Oriente Médio e também do Norte da África, principalmente por causa dos nacionais com os quais a gente trabalha, né? Então, a gente usa aí um pouquinho de precaução nesse sentido. Hoje é o Dia Internacional, né, o Dia Mundial dos Refugiados, uma data que a ONU criou. E hoje eu já participei de 2 momentos assim, estou o dia inteiro envolvido nisso, né? Já participei com a Juventude Batista Brasileira,
com gente da Europa, gente do Oriente Médio e também do Brasil. Então tem sido um dia muito legal e eu espero que esse tempo juntos aqui nosso possa ser também de grande valor. Eu vou colocar aqui uma apresentação para que a gente possa acompanhar esse tema de maneira específica e eu gostaria que você, por favor, tivesse aí a sua atenção voltada para essas informações, né? Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui um pequeno currículo, né? Eu não fico tão empolgado com esse currículo e não me gosto muito da primeira parte lá, que diz que eu sou missionário da Junta há 15 anos no mundo árabe, me descobri nisso, né? E isso tem sido muito bom. Por outro lado, também, a gente conseguiu fazer um curso de uma especialização em psicologia de emergências, catástrofes e perdas pessoais. E isso é que tem me ajudado muito nesse trabalho junto com os refugiados, juntamente com uma especialização em ciência do islamismo. Então, a gente entende o que o refugiado sofre, né, o que ele passa, mas a gente também tem buscado entender como é que o pensamento religioso de um grupo de pessoas também funciona. Então, é um grande prazer estar com vocês aqui. Eu tenho um produto para oferecer para vocês, né, se alguém tiver interesse. Essa é uma camisa que a gente idealizou, né? É uma ideia que a gente pegou lá do Oriente Médio, então a gente traz um leão, e esse é um símbolo nacionalista de lá, e não nacionalista em quesitos políticos, né? Mas da identidade do povo. Eles são chamados, do país onde eu moro, o povo é chamado os leões do Oriente Médio. Então eu trouxe a ideia para o Brasil, e aí eu faço uma analogia com aquilo que a gente já ouve sempre nas igrejas, né? Que Jesus é o leão da tribo de Judá. E aí a gente, então, diz que eu continuo acreditando que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas eu também creio que ele é o leão das tribos de Ismael. Assim como os filhos de Isaac e os filhos de Ismael têm promessas para eles na Bíblia, né? Vastas promessas. Então, por isso a gente trouxe essa camisa para o Brasil, então, dizendo que os filhos de Ismael também são do Senhor Jesus e são aí os filhos de Ismael também fazem parte. O leão da tribo de Judá é também o leão da tribo dos filhos de Ismael. Atrás da camisa está escrito o meu sobrenome em árabe, Mubarak, que quer dizer bendito, abençoado. Então, se você quiser, essa camisa custa R$40, né? Claro que agora com a pandemia a gente teria que enviar para você por correios, mas aí a gente pode entrar em detalhe depois no final. O Ricardo pode passar para você o meu telefone, a gente pode conversar sobre esse envio aí sem nenhum problema. Bom, então hoje é o Dia Mundial dos Refugiados, 20 de junho, e eu queria conversar com vocês com um vídeo que você imaginasse se isso tudo que você vai ver agora fosse com você, estivesse acontecendo contigo. Vamos ver esse vídeo. Pois é, esse seminário aqui, nessa palestra, tem a ver com isso. O que é viver na pele de um refugiado? O Ricardo começou muito bem, falando um pouquinho sobre, né, o que é ser um refugiado, e aí tem uma definição dada pela ONU, né, uma definição técnica, que é alguém que tem que fugir, tem que sair do seu país de origem, e que não pode regressar a ele por alguns temores que podem sofrer algum tipo de perseguição baseado na sua raça, na sua religião, na nacionalidade,
ou no grupo social pertencente, ou até mesmo se ele tem uma opinião política diferente. Uma distinção que a gente sempre gosta de fazer é a distinção entre imigrante e refugiado. Há uma grande confusão, né? O imigrante é diferente do refugiado, porque os imigrantes, em geral, eles não deixam o seu país por razões relacionadas à perseguição. Na verdade, a sua saída, ela acontece, né, ela está relacionada a alguns fatores, podem ser eles econômicos, climáticos, familiares e etc. Então, tem uma distinção. O refugiado, ele é obrigado a sair. Ele precisa sair do seu país, ele precisa deixar o seu contexto. Já o imigrante, não. Ele tem a escolha de sair ou não. Geralmente, ele faz a escolha pelos fatores que estão relacionados aí. Eu recebi ontem fresquinho o relatório da ONU, que é o balanço do ano de 2019, e olha os números, são impressionantes, né? Então, hoje, a gente tem no mundo quase 80 milhões de pessoas forçados a deslocar-se de seu lugar de origem. E aí isso pode ser tanto internamente, dentro do seu próprio país, e aí a gente chama de deslocamento interno, ou aqueles que precisam sair de seus países, né? E geralmente esses que costumam sair dos seus países, a gente dá o nome para eles de refugiados, porque eles precisam de um lugar para se refugiar. Os números são astronômicos, né? Então a gente tem aí desses 79 milhões e meio, nós temos alguns aqui, ó, 26 milhões são refugiados, 45,7 milhões são deslocados internamente, né? Então é um número muito maior. Os conflitos internos fazem com que as pessoas tenham que se deslocar dentro dos seus próprios países. A gente tem aproximadamente 4 milhões e 200 mil pedidos de asilo, pessoas que estão pedindo um lugar em algum país para entrar. E a gente tem a particularidade agora aqui na América Latina em relação aos venezuelanos. A ONU separa, né, os refugiados de outras partes dos venezuelanos por se tratar de um fenômeno tão atual e recente. Então nós temos hoje quase 4 milhões de venezuelanos aqui precisando também de um amparo. Mas eu vou focar hoje, não de uma maneira geral, mas no tema específico dos refugiados da Síria. E aí eu gostaria que você observasse junto comigo essa foto. Eu acho que essa foto, ela fala muito comigo e com você, porque eu me lembro bem quando ela saiu pela primeira vez nos jornais, né, nos telejornais do mundo todo, e eu sei que ela também mexeu com você quando você viu esse garotinho ensanguentado sendo colocado dentro de uma ambulância e sendo levado a receber um cuidado médico, físico, né, patológico, por conta da destruição da sua casa por um míssil. Graças a Deus esse menino está vivo, ele não morreu, a família também foi recuperada, parece que ele perdeu um tio naquele incidente, mas o núcleo familiar dele foi preservado, graças a Deus. Mas eu também costumo usar essa foto aqui, eu sei que essa foto é um pouco mais pesada, não é mesmo? Porque ela mostra para mim, para você, uma criança sem vida numa praia ali na costa da Turquia. E aí quando eu e você vemos uma cena dessa, eu acho que isso mexe um pouquinho mais comigo e com você. A gente se sente assim, sobretudo se nós temos já uma intimidade com o Senhor, se a gente conhece a palavra de Deus que diz que a gente precisa olhar o próximo como a nós mesmos. Eu acho que uma cena dessa faz com que a gente sinta compaixão e pergunte, né, no íntimo nosso, o que será que eu posso fazer para ver uma situação dessa mudada? Pois bem, a notícia que eu tenho para você é a seguinte: geralmente, depois que você assiste uma cena como essa, se um compromisso pessoal não for feito, se você não tomar isso como uma responsabilidade tua, possivelmente o processo na sua mente, cientificamente explicado, é esse que você está vendo aí na sua frente. Você vai ver que o primeiro quadradinho, você tem ali a imagem completa, a cena com todos os detalhes presentes, mas você vai perceber que à medida que nós vamos saindo da tela principal, você vai perceber que você vai perdendo detalhes na foto.
Então você já não vê completamente a imagem, mas ela vai perdendo detalhes, algumas substâncias ali, até que no 9º dia, se você não se comprometer com essa foto ou com qualquer outro assunto, possivelmente a sua mente vai ser preenchida com outros detalhes e isso vai cair no seu esquecimento. E isso é o que é muito duro para nós que trabalhamos entre eles, né? Ver que muita gente se empolga achando que, puxa, eu preciso fazer algo, né? E quando a gente analisa isso no dia do refugiado, a gente entende que a grande maioria das pessoas, o processo funciona dessa maneira. Daqui a 9 dias, você que está me ouvindo hoje, se você não se comprometer, se você não achar que esse também pode ser um problema seu, daqui a 9 dias, possivelmente, você já não vai se lembrar do que a gente está falando aqui, ou isso não será mais parte da sua prioridade. Pois é, mas é o que tem acontecido no mundo todo. O poeta espanhol fala assim: a memória coletiva sempre é de curto prazo. E é verdade, porque quando eu deixo para o coletivo pensar, eu me ausento da responsabilidade, né? E aí eu deixo o outro pensar, o outro não pensa, eu também não penso, e a coisa acaba ficando no esquecimento. Muita gente hoje tem chegado aos campos de refugiados. Essa foto que você está vendo aí é a foto inicial de um campo de refugiados que fica no país onde eu sirvo com a minha família. Esse campo de refugiado começou de maneira não tão tímida, porque a invasão, esse país que eu vivo é ao lado da Síria, né? Então ele foi invadido repentinamente por sírios, e aí então foi estipulado um território. E ele começou dessa maneira aí. Então, assim, não são poucas as tendas, é verdade, mas ele então, da noite para o dia, a ONU levantou aí essas barracas e as coisas começaram a acontecer desse jeito. Porém, os meses foram passando e a situação foi ficando mais complicada, ao ponto de hoje, já com alguma desatualização, o acampamento é esse que você está vendo aí diante de você. Olha o ponto de crescimento, olha o ponto em que esse acampamento chegou e olha só como a coisa está. Há aí centenas de milhares de pessoas dentro desse acampamento sem uma assistência, pelo menos o mínimo possível, né? A ONU tenta fazer a parte dela, mas como são muita gente, geralmente as coisas não funcionam de maneira tão efetiva. Nós estamos entrando no inverno aqui no hemisfério sul e eles vão começar o verão por lá. As temperaturas vão chegar aos 60 graus, possivelmente. E as pessoas que vivem nessas tendas vão ter mais calor vivendo dentro das tendas do que fora, por conta da lona puxar todo o calor ali para dentro. Mas quando a situação chega o inverno, que é dezembro, janeiro e fevereiro, o campo de refugiado, em algumas situações, fica desse jeito. Não são todos os anos que a gente tem nevascas tão forte, mas às vezes ele acontece dessa maneira, sim. Olha só, você pode olhar aí, neve em pleno deserto ali. Andando pelo acampamento, você tem cenas iguais a essa. Você vê meninas, adolescentes, jovens, que olham para uma situação dessa, e esse olhar perdido, de falta de esperança, é muito comum por lá. A maioria das pessoas com que você conversa sofrem, padecem por algum tipo de trauma relacionado justamente ao drama de uma guerra. Lembrando sempre que o refugiado, ele não era miserável antes, né? A situação do refugiado é diferente daquele que é morador de rua, aquele que é vulnerável, porque ele tinha uma vida, ele tinha uma rotina, e essa rotina é tirada dele de repente, de uma hora para outra a coisa muda. E aí o fator psicológico, psiquiátrico é muito abalado. Aquele pai que sabia sustentar a sua família, hoje não pode mais, e aí vem a depressão. Problemas sociais que nós não tínhamos por lá,
Hoje nós temos, né? A guerra sempre foi um ponto tenso ali no Oriente Médio, mas ela sempre foi mais curta, ela demorou menos tempo. Dessa vez está demais. A guerra começou em 2011, com a Primavera Árabe, e até hoje ela não terminou ali na Síria. E aí, com a guerra, veio também a exploração em inúmeros fatores. Inclusive, é uma sociedade muito conservadora, mas nós já temos hoje ali uma exploração sexual infantil, uma exploração sexual usando mulheres na prostituição, que isso sempre existiu por lá, mas não na intensidade que nós conhecemos aqui no Ocidente. Isso também veio o problema social das drogas, o que é proibido na religião por lá, mas hoje nós temos muitos drogados, porque a droga ajuda a sair dessa depressão, a uma fuga daquela realidade. Discriminação por onde eles chegam, eles são refugiados, são aqueles Zé Ninguéms dali, né? E a coisa então fica bem complicada. Se você tiver pergunta aí, por favor, vai escrevendo, né? Escreve aí no nosso chat e acho que depois, no final, você vai ter oportunidade de ter a sua pergunta respondida, tá certo? E claro, perseguição religiosa, nós temos também refugiados que são cristãos que padecem dessa realidade. Mas pela falta de esperança, a gente tem focado em um público específico. Os projetos nos quais nós estamos envolvidos por lá, nós temos focado principalmente em viúvas, né, mães solteiras e viúvas, na verdade. Mães solteiras não são tantas, mas viúvas sim. E também nas crianças, porque há um dado da própria ONU que diz que mais de 100 mil crianças por lá, no Oriente Médio, estão desacompanhadas. Quero abrir um parênteses aqui para dizer para você o seguinte. Geralmente aqui no Ocidente, quando nós pensamos no refugiado, vem à nossa mente aquela ideia que passa na TV funcional aqui do Ocidente, né? Vem aquela ideia do refugiado que está lá na Europa, tentando atravessar de barquinho e tudo. Pois bem, refugiados na Europa hoje da Síria são aproximadamente 1 milhão a 1 milhão e 200 mil oficialmente falando. Porém, no Oriente Médio, nós temos mais de 5 milhões deles. É muito maior o número de refugiados ainda lá no Oriente Médio, nos países fronteiriços à Síria, como Iraque, Jordânia e Líbano também, não é? E aí nós estamos voltando nossos olhos para essas 100 mil crianças que estão desacompanhadas. Existe um acampamento por lá, que é esse que você está vendo aí na foto. Esse acampamento é onde existe um projeto nosso voltado exclusivamente para as crianças. Nós ganhamos um espaço onde foi montado ali, e interessante desse acampamento, só para que você saiba, ele está na rota feita pelo nosso pai na fé, Abraão. Abraão, quando sai ali do centro-sul do Iraque, e ele faz um trajeto indo ao norte do Iraque, depois fazendo a meia volta lá e descendo pelo crescente fértil ali, ele passa por essa região. Então é um acampamento que está justamente na rota do pai da fé, dos cristãos, dos muçulmanos e dos judeus, não é? E é lá que a gente tem a coisa mais bela que eu acredito ser hoje executada pela agência missionária que eu trabalho, né? Que é o Tenda de Brincar. Nesse lugar a gente trabalha com crianças, aquelas que são abandonadas, aquelas que tiveram seus pais mortos, em alguns casos, né? Outras vezes os pais estão com problemas psicológicos, sem trabalho. Nós atendemos ali, então, hoje 255 crianças que trabalham que recebem uma ajuda, um amparo dos nossos obreiros ali naquele local, das professoras que são treinadas por nós, né? E nesse lugar essas crianças recebem uma palavra de esperança, de amor e de fé. É lógico que nós não podemos falar abertamente sobre todos os aspectos da fé, por uma questão de ordem e decência do próprio país, que é um país muçulmano, mas na medida do possível, dentro das nossas possibilidades, a gente consegue então anunciar Jesus a elas de uma maneira criativa, usando a própria habilidade no material didático que a gente prepara e nas histórias que a gente conta para eles, né? A gente tem tido muito prazer de trabalhar com esse projeto, e a gente sempre tem levantado pessoas para nos ajudarem com R$50 mensais. Você adota uma criança dessa e ajuda para que essa criança receba um material didático, para que ela receba um material
o lanchinho que ela ganha na entrada e na saída também. Podem reparar, ó, aí nesse container estão aproximadamente 50 crianças. Reparem na foto que elas estão vidradas olhando para mim, eu estou de blusa verde aí, e não é porque eu estou falando algo tão importante para elas, na verdade era uma palestra infinitamente chata, mas eu brinquei com elas um pouco antes, eu rodei com elas no chão, joguei bola com elas, né? E aí quando você dá atenção para quem não tem, você ganha a atenção deles também. E aí eu posso falar qualquer coisa para elas que elas vão estar ali, e essas crianças vivem esse dilema, né? Precisam da atenção de um adulto, precisam ser amparadas, cuidadas e amadas por todos. Eu vou indo para o final da minha fala, dizendo para você o seguinte: nós temos por lá ainda alguns outros povos, né? Todos esses que eu falei até agora têm a ver com os árabes, a etnia árabe. Mas existe uma outra etnia religiosa por lá, chamada Yazidis, e eles são, na minha opinião, aqueles que mais sofrem naquela região. Acampamentos iguais a esse que você vê na foto são, para mim, eles são tidos como os lugares mais tristes do nosso planeta atualmente. Porque ao entrar nesse acampamento e conversar com as pessoas, você percebe o desprazer de viver, a vontade de não estar vivo, e isso traz uma tristeza muito grande. Uma vez estando por lá, a gente usou alguns intérpretes conosco, né? Esses dois meninos aí ao meu lado, eu estou no meio, eles nos ajudaram na interpretação do que nós falávamos, porque nesse lugar eles não falam árabe, eles falam a língua curda do dialeto deles, né? Que são os yazidis, é uma língua especial. Então, no meu caso, eu falava em árabe e os meninos traduziam para a sua comunidade. Esse menino com chapeuzinho azul na sua cabeça, ele contou a história da família dele. Ele contou pra gente que o Estado Islâmico olha para a etnia dele, que é uma etnia religiosa, e essa etnia religiosa, os yazidis, acreditam em seres angelicais. E o anjo mais poderoso que eles acreditam é justamente Lúcifer, isso mesmo, Satanás. Porém, na teologia dele, Satanás foi redimido diante de Deus e hoje é usado para trazer homens ou a humanidade a Cristo. E isso faz com que eles recebam o apelido de adoradores do diabo. E dessa maneira, o Estado Islâmico, que é um grupo extremamente religioso, extremista, os ataca constantemente. Esse povo já sofreu 74 genocídios na sua história, o último aconteceu em 2014. E o pai desse menino aí com o chapeuzinho azul morreu naquele massacre. A irmã dele perdeu o senso, a irmã dele hoje não fala, ela não anda e vive um estado vegetativo. Ela já tinha problemas psicológicos, mas a crise da morte do pai exponenciou aquele problema. Nós fomos até a sua tenda, oramos com eles, pedimos a cura da menina e a cura não veio. A gente sabe que Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, da maneira que ele quiser, não é verdade? Esse menino mexeu comigo porque na hora de ir embora ele me disse assim: obrigado, Caleb, porque vocês vieram aqui. Porém, eu e o meu povo já sabemos que nós somos pré-determinados ou predestinados a vivermos sem esperança. Nós nunca vamos poder viver uma vida normal novamente. No dia que ele falou isso, meu coração partiu e eu fiquei pensando: por que a gente tem tanta gente boa lá no Brasil que poderia vir aqui passar um tempo com esse pessoal, mostrar para ele que existe sim a esperança naquele que pode nos trazer das trevas para a luz, e é o que eles justamente precisam. Nós temos pouca presença cristã no meio dessa etnia, pouquíssimas mesmo, muito pouca gente está por lá, e a nossa oração é que isso possa ser mudado. Eu quero terminar minha fala deixando uma frase para você. O que o voluntariado tem a ver com refugiados? Tudo. Na minha opinião, tudo. E aí eu gosto de usar essa frase que diz: o trabalho voluntário tem muito mais a ver com a dignidade do que somente com a caridade. Muitas vezes você se envolve num projeto de social ou de voluntário e você acredita que você está fazendo bem. É verdade, mas eu te digo o seguinte: geralmente quando a gente se voluntaria para algo
nós somos mais transformados até do que aquele que recebe a nossa ajuda, porque é uma ajuda pontual. Você não vive diretamente com eles e constantemente. Mas ao ver o que as pessoas sofrem mais do que nós, faz a diferença e nos leva a pensar. Diante disso, eu queria mostrar para você algumas fotos de pessoas, de brasileiros comuns iguais a vocês. Eu vou contar para você aí o perfil desse grupo, sem dizer os nomes. Nessa foto tão bonita, você vê aí uma professora aposentada, uma servidora pública, um professor de inglês. Você vê também, aliás, é o único que fala inglês nesse grupo todo. Você vê um auxiliar de serviços gerais, você vê um advogado bem-sucedido de São Paulo, você vê um gestor público que trabalha numa prefeitura aqui no Sudeste, você vê uma advogada também tentando a vida, já advogando, cumprindo o seu dever de papel de advogada de maneira privada, né, com seu próprio escritório. E você vê também uma vendedora de produtos femininos, Mary Kay, Avon, Boticário, Natura. Perceberam o perfil? Eu não disse sobre ninguém que tem especialidade em ciências internacionais, política. Eu não falei ninguém aí que fala árabe, ou que fala curdo, ou que sabe da realidade dos yazidis. Não, pelo contrário. Eles nos ouviram numa palestra parecida com essa, e pensaram, Caleb, eu não quero fazer parte daquela estatística que diz que daqui a 9 dias eu vou esquecer de tudo que eu estou vendo. Eles disseram, eu não quero fazer parte daquele quadro que mostra que se eu não tomar as rédeas da minha própria vida e querer fazer algo em prol daqueles que sofrem, eu não quero fazer parte daqueles que esquecem da necessidade do mundo. Pois é, eles foram comigo no ano passado e tem sido assim há 5 anos. Há 5 anos eu levo grupos de pessoas que vão, que praticam o bem, que levam aquilo que sabem fazer de melhor. Não é? Nessa foto que vocês estão vendo aí, nós temos sentado à mesa mulheres muçulmanas, uma mulher cristã, que era a nossa intérprete, uma psicóloga brasileira, que falava inglês, e a outra, uma pedagoga, aliás, uma psicopedagoga, que estava ali dando um treinamento para que as nossas professoras ali dentro do acampamento pudessem exercer um pouco melhor a sua função. Esse pessoal tem ido, tem feito a diferença usando aquilo que Deus tem dado para elas. Nessa outra foto tem um farmacêutico, não é? Aliás, esse jovem fez farmácia e não entendeu o porquê de ter feito. E aí um dia ele me ouviu fazendo um apelo em que eu dizia, nós temos a equipe completa de médicos, só não temos o farmacêutico. E olha que interessante, ele entendeu que ele estudou 4 anos para aquele exato momento ele pudesse ser usado lá no Oriente Médio, abençoando crianças e viúvas árabes, sírias e iraquianas naquele lugar. O negócio é tão forte que esse menino hoje já se apresentou à nossa agência e possivelmente daqui 1 ano e meio, ele vai ser meu companheiro de campo, lá do outro lado do mundo. Isso é o trabalho voluntário. Essa é uma dentista que também foi poderosamente usada por Deus em todas as situações em que esteve conosco e foi uma grande bênção de verdade. Projetos, sim, de voluntariados mexem com o povo local e fazem com que alguns possam, de fato, entender que eles precisam dessa graça de Deus. Esse menino que você viu na foto, ele é nosso professor de Taekwondo, ele era completamente hostil ao Evangelho, à mensagem do Senhor, mas as coisas mudaram, ele foi poderosamente tocado por Deus e ele conseguiu, então, ser alcançado por essa graça e hoje ele é o nosso professor de Taekwondo naquele lugar, sendo uma bênção entre crianças refugiadas. Então, aquele que chegou sem esperança hoje passa a esperança a outros e a gente fica muito feliz de entender que Deus é o Deus que continua fazendo a vontade dele em todos os lugares do planeta. Quero desafiar você com um último desafio. Queria que você visse essa foto aí, esse rapaz que está com uma criança nos seus ombros,
Ele é um jovem aí com seus 30 e poucos anos de idade, aceitou o desafio de ir com a gente lá para o Oriente Médio, e ele era responsável pela parte esportiva, e quando nós chegamos nesse acampamento, ele tinha a incumbência de cuidar de 25 crianças. Porém, quando as crianças souberam que havia uma equipe brasileira que ia brincar de bola, que ia ajudá-los numa recreação, de 25 o número se multiplicou e apareceram 215 crianças. Nós não tínhamos controle mais da situação, tudo que nós tentávamos montar acabava sendo desmontado, porque as crianças estavam ansiosas, querendo mexer com os equipamentos e tudo. E aí esse menino me deu uma aula naquele dia. Ele largou todos os equipamentos caros que nós tínhamos levado, ele foi numa bolsa comum, uma bolsa que ele tinha levado lá, e ele pegou um apito que custa 12, 10, 13 reais aqui no Brasil. E ele começou a correr ali pelo campo de refugiados. Eu queria que você visse como é que foi esse momento. Ele corria com essas crianças, as crianças iam atrás dele, ele apitava, e as crianças gritavam: Brasil, Brasil. Naquela hora ele me ensinou que nós não precisamos de grandes aparatos, nós não precisamos de tanta gente capacitada intelectualmente, academicamente falando. O que a gente precisa são de pessoas dispostas a servirem ao Senhor, de fazerem a vontade do Senhor e estarem ali dispostas a amar essas crianças que tanto precisam. Naquele dia eu aprendi uma lição muito boa, que era: nós não precisamos fazer muito, nós precisamos somente ir até eles, estar perto deles e apresentar-lhes uma maneira de que eles podem acreditar que ainda existe esperança para todos eles. Deus abençoe você que esteve com a gente até agora. Se você sentiu o desejo de participar de uma caravana dessa ao Oriente Médio, para andar, viver, amar, cuidar de um refugiado, uma criança, que seja um adulto, eu queria desafiar você a entrar em contato aí com esses endereços que está sendo projetado. Você pode tirar uma foto da tela agora aí, fazer um print do seu celular. Você pode enviar um e-mail para o nosso setor de voluntariado, ou você pode entrar em contato também pelo telefone, e você vai ser direcionado a alguém que vai conversar com você sobre a possibilidade de você também participar de uma viagem dessa com a gente, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a Igreja Batista aí no bairro, e também a vida do pastor dessa igreja, do pastor Ricardo também, que tem sido um homem totalmente direcionado, voltado a esse tema da população árabe no Brasil e também dos refugiados que aqui estão. Que o Senhor possa abençoá-los e cuidar de vocês em tudo que vocês fazem, e que vocês sejam tremendamente abençoados por eles também. Em nome de Jesus. Pastor Ricardo. Tem que abrir o seu áudio aí, campeão. Muito bem. Muito obrigado, irmão Caleb. Meu microfone estava desligado. A gente vai se adaptando à tecnologia, né? Eu agradeço de coração, irmão Caleb, pela disponibilidade. Eu fechei com ele no mês passado, para que ele estivesse conosco neste encontro, no 6º encontro do Ministério Luz para o Oriente. E, como eu disse, eu o conheci em janeiro deste ano, fui ricamente abençoado e desafiado a trabalhar com refugiados. E já há algum tempo eu gostaria de me envolver com isso. E quando ele fez a apresentação dele, em janeiro, num programa voltado para refugiados, me incentivou ainda mais. E desde fevereiro eu estou envolvido nesse trabalho com refugiados. Hoje eu atuo como voluntário em uma ONG que trabalha com refugiados. Eu trabalho no setor de trabalho, então eu ajudo os refugiados a conseguirem emprego. Então, eu fico correndo atrás de trabalho para os refugiados. Não está fácil,
uma situação muito complicada, está difícil para os próprios brasileiros, quanto mais para os refugiados. Mas estamos crendo que Deus vai abençoá-los e suprir suas necessidades. E o interessante, inclusive o pastor Ademário esteve comigo nessa semana, nós pudemos ajudar 2 famílias de refugiados, e o que mexe comigo é que eles não têm coisas básicas para os irmãos entenderem. Às vezes até um papel higiênico, remédio, um pão para tomar o café de manhã, enfim, uma margarina, coisas básicas mesmo, né? Então, hoje, nessa semana, a gente teve esse privilégio de abençoar 2 famílias, e quando a gente faz o bem, a gente se sente bem, quando a gente vê uma pessoa sendo abençoada, né? Então, eu fui ricamente abençoado nessa semana. E se você quer conhecer mais de perto como funciona o trabalho com refugiados, o Caleb lançou o desafio, você pode ir nessa caravana, e eu pretendo ir um dia, estou orando por isso, que Deus providencie os recursos para isso, né? São quantos dias, Caleb, que a pessoa fica lá no... Aproximadamente 12, 13 dias, não passa disso. Legal. Então, entre em contato ali com aquela pessoa que o Caleb deixou, se informe direitinho e ore para que Deus providencie os recursos, então você vai conhecer de perto um trabalho lá no Oriente Médio. Mas aqui pertinho de nós, aqui em Vila São José, a nossa igreja fica no bairro de Vila São José, aqui no extremo sul da Zona Sul, e na nossa região tem uma casa que trabalha com refugiados. Então entre em contato comigo, você mora aqui na região de Vila São José, Grajaú, então entre em contato comigo, tem o irmão Wellington, ele trabalha também com refugiados, aí eu vou encaminhar você para ele e você fica conhecendo o trabalho dele, que também precisa de apoio. Então, você pode ir lá com o Caleb, e também, pertinho de nós, tem um trabalho com refugiados. E eu só queria falar sobre a camiseta que ele anunciou, vale a pena, uma camiseta excelente, inclusive eu adquiri 3 com ele, comprei uma para mim, para o meu filho e para a esposa, aqui ó. Muito bonita, então, se você tem interesse, fale comigo, aí eu vou intermediando com o Caleb, você pode adquirir a sua camiseta. Pelo correio, você que mora aqui em São Paulo, na nossa região, em Vila São José, vai custar mais ou menos uns R$20 o frete. Agora, para outras partes do Brasil, aí tem que ver quanto que fica direitinho, tá? Então, você pode adquirir a camiseta. Agora, eu agradeço de coração todos os que estão participando, e obrigado aí pela participação, pelo envolvimento. Se você tem alguma pergunta, pode encaminhar. Eu já tenho algumas aqui, Caleb. Enquanto isso, eu vou vendo se tem mais perguntas, aí você vai respondendo. Perfeito. A Carla Kaiser, ela perguntou como que ela pode ajudar com aquele ministério com crianças, Tenda do Brincar. Como que pode apoiar financeiramente? Então, nós temos... você, de novo, aí pode ser uma ponte para a gente, né? Ela pode entrar em contato com você, você pode passar o meu contato e a gente consegue encaminhar isso de maneira mais efetiva, né? Na verdade, são programas que a gente tem, então a pessoa pode se comprometer mensalmente, ou uma vez só, ou a cada 2 meses, enfim, a gente dá essa opção para que a pessoa possa, então, de alguma maneira efetiva, se quiser colaborar financeiramente, fazer parte disso junto com a gente também. Certo. Aí tem outra pergunta que é parecida com esta, que aquela foi bem específica, né? Alguém está perguntando aqui de que forma a igreja brasileira pode se envolver ativamente em projetos como esse. Quais são as áreas que atualmente mais necessitam de ajuda no campo de refugiados? Então, nós, como eu disse, né, especificamente, como a gente está muito envolvido com crianças, essa área de pedagogia, de educação infantil, essas são uma das maiores demandas que nós temos hoje, né? Porém, a gente vai ter outras demandas também. A parte da saúde sempre é muito importante, a gente sempre consegue oferecer algum tipo de assistencialismo na área da saúde também.
Na área de assistência social, né, com cestas básicas, isso também a gente consegue ajudar muita gente nesse sentido. E isso seria para um missionário viver, a pessoa vivendo lá com um tempo mais longo, né? Porém, com o trabalho voluntário, a gente nunca coloca condições para ir, porque não precisa mesmo. A pessoa indo, ela vai ser útil, ela vai poder fazer a diferença, independente se ela tem uma profissão, tem uma carreira acadêmica, isso de fato para a gente não importa, porque a gente sabe que só a presença ali junto de uma criança, de uma viúva, de alguém que precisa de uma palavra de amparo, já faz grande diferença, mesmo sendo num período tão curto de 10 dias, 12 dias, mas faz a diferença para aquele que recebe esse amparo e esse consolo vindo de um brasileiro, né? O fato da gente sair daqui e ir para lá voluntariamente já mexe muito com eles, eles ficam tocados com isso. Como é que pode alguém se importar tanto com a gente dessa maneira de investir tanto dinheiro? Poderiam ir para qualquer outro lugar do mundo, a passagem seria até mais barata, mas investiram tanto para poder vir aqui e nos abençoar. Então, a gente precisa de todas as áreas. Eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa está viva, ela serve, que é só chegar lá e aí ela vai ser uma bênção também para aquele pessoal. Maravilha. Uma outra pergunta aqui do irmão Paulo Correia. Caleb, você fez algum curso para evangelismo de criança? Então, especificamente eu não, mas a minha esposa sim, e inclusive vocês querem anotar, é até um programa que é aí da cidade de São Paulo, chamado Projeto Calçada, que é um projeto espetacular, que ajuda ao profissional de educação infantil usar algumas ferramentas de levar a criança do trauma até a uma anunciação do evangelho de maneira eficaz, não é aquela regrinha de 3, formulazinha mágica, não. A minha esposa fez esse curso, ela já praticou isso várias vezes aqui no Brasil mesmo, nós somos do Rio de Janeiro, o que não falta aqui é situação de risco para crianças, né? E ela trabalha com esse tipo de público aqui, e é muito eficaz. Então, se você procurar aí, Projeto Calçada, e ele serve tanto para cá quanto para lá. Inclusive, quando ela fez, ela ganhou o material todo em árabe, e a gente usa isso também com as crianças lá no Oriente Médio. Legal. Ô, Caleb, agora, o irmão poderia citar, aqui no Brasil, não sei se o irmão tem ideia, de quantos refugiados nós temos e qual o maior grupo, porque o Brasil recebe refugiados da Síria, da Palestina, do Marrocos, Paquistão, de várias partes, né? E temos recebido Sim. muitos da Venezuela também. Isso que eu ia dizer, né? Isso mesmo. Hoje nós temos a maior demanda são os venezuelanos, mas antes deles também tiveram uma onda interessante de haitianos, né? O Brasil recebeu muitos haitianos. Na cidade de São Paulo, especificamente, também há muitos africanos. Você encontra aí colônias até de nigerianos, né? O pessoal do Senegal. É muito comum ali na 25 de março, no Brás, você encontrar esse pessoal também. Há bolivianos, né? E os árabes ficam aí, principalmente agora com o problema da Síria, nós temos um efetivo maior de sírios também no Brasil. Em números oficiais, o Brasil teria aí aproximadamente, com sírios, aproximadamente aí, se eu não me engano, algo em torno de 50 mil, 60 mil sírios que chegaram nos últimos anos aqui no Brasil, né? Mas esse número sempre tem uma porcentagem extraoficial, alguns puderam entrar ilegalmente, né? Muitos pedem asilo, também não ganham, então é uma situação um pouquinho complicada aí, mas principalmente quem está em São Paulo, que não falta, são refugiados aí para poder se envolver, né? Uma dica que a gente sempre dá é colar numa igreja que já faça um trabalho desse, como vocês aí já fazem, né? Você mesmo é um bom representante disso, e aprender a andar junto. Isso traz, né, anima a compaixão e faz com que essas pessoas também possam ser amadas aí por nós brasileiros também. Muito bem, então se você deseja direto ou indiretamente ajudar algum refugiado, seja aqui no Brasil ou lá fora, se você está mais perto de mim, pode falar comigo, e depois eu vou deixar meu contato também, meu WhatsApp, até para que você possa ver a questão da camiseta e também
para ajudar algum outro trabalho voluntário, igual o Caleb colocou aqui. Caleb, tem uma outra pergunta do irmão Osmani Pereira. Ele faz a seguinte pergunta: no campo de refugiados, a ONU ajuda com básico, alimentos e remédios? Há cidades próximas desses campos de refugiados? Os refugiados... Pode falar. Pode falar. Na verdade, são 3 perguntas em uma aqui. Você pode repetir a pergunta? Tá, na verdade, são 3 perguntas em uma. Eu vou fazendo uma de cada vez aqui. No campo de refugiados, a ONU ajuda com o básico, com alimentos, com remédios? Então, essa é uma excelente pergunta, porque todo mundo pensa que os refugiados do Oriente Médio, eles são todos atendidos pela ONU. Não é verdade. A ONU não tem um efetivo, ela não tem condições de atender a todos. Vou dar o exemplo para vocês. Aquele campo que eu mostrei, aquele grande acampamento, né? Vou ver se eu consigo colocar de novo aí a tela. Aquele grande acampamento, ele não tem toda a população ali. Ele não tem toda a sua população, nem todo mundo que está ali. Aliás, os refugiados que estão no país onde eu sirvo não estão todos naquele acampamento. Pelo contrário, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Esse daí é tido hoje como o maior acampamento de refugiados do mundo, né, em atividade. Dentro desse acampamento, a gente tem aproximadamente aí 120 mil pessoas. 120 mil pessoas é 10% dos refugiados que estão no país onde nós servimos. Ou seja, você tem 90% de refugiados que estão sem o amparo direto da ONU, né? E geralmente a pergunta também é boa, porque as cidades ao redor são chamadas, igual a Bíblia mesmo, cidades de refúgio. Então, no lugar onde nós temos um projeto perto desse acampamento, nós temos a presença de 600 mil pessoas que não têm nenhum tipo de assistência da ONU, que vivem da misericórdia de outros, né? Então, a gente tem tentado olhar principalmente para esses aí. Principalmente para esses, porque esses são os que não têm nenhum tipo de assistência, infelizmente. Eles não têm nenhum tipo de ajuda direta a eles. E nós, então, já que a ONU ajuda alguns, a gente tenta ajudar diretamente a esses que estão sem o amparo legal de uma organização que seja oficial. Entendi. Agora, uma outra pergunta aqui do Osmani, né? A terceira parte da pergunta. Ele pergunta se os refugiados eles ficam ociosos ou se eles têm alguma atividade dentro do campo de refugiados. Tem alguma atividade de trabalho, alguma recreação, algo desse tipo? Picotou um pouquinho para mim aqui, Ricardo. O finalzinho eu não peguei. Você pode repetir? Opa, eu repito aqui. Ele perguntou se os refugiados dentro dos campos, se eles têm alguma atividade, algum trabalho, alguma recreação para eles não ficarem ociosos, sem fazer nada. Ah, sim. Então, dentro do acampamento da própria ONU, ela provê algum tipo de assistência nesse sentido, né? Mas qual que é o problema? O problema é que, imagine, né, eu vivo no Oriente Médio há 15 anos. Eu estou acostumado a ver esses deslocamentos, assim, mas eles são temporários. Eles não passam, levam alguns meses e a situação resolve, né? A coisa volta à normalidade. Dessa vez está demais, são 9 anos sem a volta à normalidade, né? Então, o que acontece? Eles acabam sendo, a vida volta à rotina normal, né? Então, a ONU não consegue dar essa assistência tão longa, porque a própria definição de um acampamento de refugiados é um lugar temporário. E aí a ONU já tem que começar a pensar, esse acampamento vai virar um assentamento? E aí depois que ele vira um assentamento, ele vira um bairro ou uma cidade, né? E aí essa assistência acaba ficando para trás, porque ela é dada no início da coisa.
No nosso projeto, mas o pior é que a gente só consegue atender algumas pessoas, não todas, né? A gente oferece esse tipo de coisa, como eu mostrei ali, o garoto do Taekwondo, né? Ele tem lá, nós temos um projeto com crianças com reforço escolar, artesanato para as mulheres, inglês, francês para alguns. Então, isso ajuda a tirar esse ócio deles e, claro, esse processo de depressão acaba sendo ajudado, né? Eu acabei de receber aqui uma informação lá do Oriente Médio, é que na cidade onde o nosso projeto atende, a gente tem 84% dos refugiados de todo o país estão naquela região. Então, você imagina, isso dá aproximadamente 550 mil pessoas. Então, você imagina que confusão. Como a gente tem um número pequeno de pessoas para ajudar, a gente só consegue atender 150 famílias, infelizmente. Uhum. Em 2012, eu estive em determinado país, no Oriente Médio, e eu estava com um irmão daqui de São Paulo, e o taxista ele nos levou numa região mais alta, em determinado local da cidade, e lá embaixo nós vimos um campo de refugiados. Pela quantidade de pessoas, parecia um bairro. Exato. Um bairro enorme, porque era muita tenda, muita barraca. Então, se fosse para fazer um bairro ali, daria tranquilamente pela quantidade de pessoas, né? O curso natural é esse. O curso natural é esse. Se o campo de refugiado não se desfaz, as pessoas não conseguem sair dele mais, o próximo passo é que ele vire um assentamento. Isso ajuda também para os governos ganharem recursos para ajudarem e tal. E aí o próximo passo, depois de assentamento, ele vira um bairro, uma cidade, dependendo do número de pessoas que tem. Esse de 120 mil possivelmente vai virar uma cidade daqui 2, 3 anos no máximo, ele vai acabar virando uma cidade. Entendi. Tem mais uma pergunta, a Tatiana pergunta: o que acontece com as crianças que perderam seus entes queridos e não tem nenhuma família? O que acontece com a criança que perdeu o pai, a mãe e os familiares? A pergunta da Tatiana. É uma outra excelente pergunta. O que acontece? Dependendo da região da onde a família síria era, ela foi mais atingida pelo governo sírio, né, as tropas do governo, ou pelo Estado Islâmico. Geralmente, onde o Estado Islâmico atuava, possivelmente os homens são os mais afetados. Nos conflitos, os homens são mortos, né? Então, onde havia esse controle, essa atuação ativa do Estado Islâmico, a gente tem um número maior de viúvas e também de órfãos, né? Então, o que acontece? Geralmente, essa criança acaba ficando na responsabilidade de um parente, né? Se a mãe está viva com a mãe, ou se não, vai para um tio mais próximo, ou para os locais de abrigo que o próprio país oferece, ou a própria ONU, né? E a dificuldade que a gente tem nisso tudo é que países regidos pelas leis islâmicas não oferecem a adoção, o que é uma grande pena, é um grande prejuízo para essas crianças, porque famílias cristãs poderiam adotá-las, né? A gente no Oriente Médio que quer fazer isso, mas eles são impossibilitados pelas leis. Se eu sou cristão, se eu não sou muçulmano, eu então tenho proibições para agir dessa maneira e abençoar uma criança dessa. Então, geralmente fica com a família, alguém da família, ou nos centros de acolhida que o próprio governo ou a ONU vai oferecer. Entendi. O irmão Paulo, o Paulo Correia, ele disse para Deus abençoar o seu ministério e cuidar dos refugiados. E outra pergunta, a irmã Solange, só que ela, de uma forma carinhosa, nós a chamamos de irmã Sol. Ela pergunta assim: as ONGs são mais ativas do que a ONU? Recebem ajuda de alguma ONG? Sem quer dúvida. saber se as ONGs são mais ativas, né, do que a ONU. Sem dúvida, sempre é. A ONU tem muita burocracia, né? A ONU ela tem algumas limitações na hora de atuar. Então, vou dar um exemplo bobo. Vamos construir uma escola. Vamos oferecer. Então, a ONU tem que passar por um comitê. Esse comitê precisa votar.
e precisa aprovar, então isso tarda um pouco mais o processo. Já as ONGs independentes já chegam e fazem de uma maneira mais eficaz. E numa situação dessa de tanta necessidade, a própria ONU libera umas ações para a gente, né? Por exemplo, esse mesmo das crianças lá no Tenda de Brincar, foi a ONU que liberou para a gente. Não é a ONU, né? É o Acnur, que é o Alto Comissariado dos Refugiados das Nações Unidas, né? É um órgão da ONU que é voltado para os refugiados. Eles, então, liberaram para a gente esse espaço e a gente teve que reformar o espaço, porque a ONU não tinha condições de reformar, mas era lá um local que estava abandonado, uma ONG começou e largou, a gente pegou o lugar, a gente reformou e colocou hoje em condições para que as crianças pudessem ser atendidas. Ganhamos agora um outro lugar no acampamento a uns 40 quilômetros desse, e aí a gente já está sonhando com isso também, vamos gastar aí uns $15 mil para reformar tudo, mas a gente espera que até o início do próximo ano a gente já tenha também ali uma nova tenda de brincar sendo instalada nesse acampamento de refugiados. Certo. Bom, não me chegou mais nenhuma pergunta. Não sei se algum outro irmão, outro participante tem outra pergunta. Não tendo, aí nós vamos finalizar. E eu quero deixar aqui mais uma vez aquele versículo, Deuteronômio 10:19. Por isso amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Então, que possamos ter essa empatia. Vamos olhar para o estrangeiro, para o refugiado, e se colocar no lugar dele. E se fosse eu, se fosse a minha família, um parente, um amigo, e que de alguma forma, direto ou indiretamente, possamos fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. E Deus ama essas pessoas, conforme aquele outro versículo, né? O Senhor guarda o estrangeiro. Deus está interessado. Deus quer abençoar, cuidar, e com certeza Ele quer que participemos também, de alguma forma, direta ou indiretamente, para abençoar essas pessoas. Caleb, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Talvez você que está nos assistindo tenha achado um pouco estranho, né? O avatar não é tão comum assim nas nossas transmissões, mas como o Caleb disse, por uma questão de preservar a sua imagem, pelo fato de ele trabalhar no Oriente Médio. Então, meu irmão, muito obrigado aí pelo convite, né? Eu queria pegar esse finalzinho que você usou os versos aí e levar uma reflexão que eu sempre gosto de fazer, né? Muitas vezes parece que a gente tem que forçar a barra para falar sobre refugiados na Bíblia, mas é muito fácil falar de refugiados olhando para a Bíblia, né? Eu queria que a gente se lembrasse aí que aproximadamente há 2.000 anos atrás, uma família teve que deixar o seu país por um problema civil, olha a similaridade com a questão dos refugiados, e teve que fugir da sua terra e foram parar num país vizinho. E essa família era composta do papai José, da mamãe Maria e do menino Jesus, né? Então Jesus passa um tempo ali no Egito como refugiado. Então, se o mestre foi um dia um refugiado, não dá para acreditar que ele não se importe tanto com esse tema, né? Então a gente tem que seguir o exemplo e tentar fazer a diferença, porque cuidar do estrangeiro, cuidar do refugiado faz parte do nosso DNA cristão. Deus abençoe vocês, obrigado pelo convite, estou à disposição sempre que precisarem. Muito bem. Então, muito obrigado pela tua participação, pelo teu envolvimento, por ter participado do 6º encontro do Ministério Luz para o Oriente. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe grandemente. E se no decorrer da semana você tiver alguma dúvida, pode me procurar. O pastor Ademário, ele vai encaminhar para mim. O pastor Ademário vai deixar depois aqui o meu WhatsApp. Lembrando, quanto à camiseta, pode falar comigo. Qualquer ajuda para os refugiados, para o irmão Caleb. Quanto à caravana também, se você pretende ir um dia, fale comigo, que eu passarei para ele depois. E uma coisa que eu pensei aqui também, aquela frase, aquele chavão, né? Que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se você, de alguma forma, quiser se aproximar dos refugiados, fale comigo também.
e eu vou te direcionar, te orientar como que você pode fazer isso, tá? E até mesmo ajudar alguma família de refugiados aqui no Brasil. Então, muito obrigado. Ilalicó, inshallah. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Eu vou chamar o pastor Ademário, ele vai concluir. Caleb, muito obrigado, a gente vai se falando, viu? Que Deus te abençoe grandemente. E eu imagino que vá surgir aí voluntários querendo ir para campos de refugiados e também pessoas interessadas na camiseta, tá? Então, que Deus abençoe. Um forte abraço. Que maravilha, muito bom esse tempo que nós tivemos com o Caleb, com o Ricardo. Que Deus os abençoe grandemente e fica aqui o nosso compromisso em orar pelos refugiados e também em participarmos ativamente. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, foi destacada essa realidade que, independente da questão social, da questão intelectual, há possibilidades e espaços abertos para a nossa participação e a nossa contribuição. Então, que Deus abençoe o Caleb em seu ministério, abençoe sua família. Muito obrigado. O nosso agradecimento aqui do Templo Batista em Vila São José. Temos muitos amigos e irmãos que participaram dessa live e estão colocando no comentário o agradecimento, concordando, orando. E então, que Deus os abençoe. Também queremos agradecer muito ao Ricardo, que tem sido um companheiro que tem compartilhado de forma, assim, muito esclarecedora assuntos que têm sido pertinentes aí à sua área de estudo e de trabalho. Que Deus abençoe o Ministério Luz para o Oriente e que juntos sigamos nesta caminhada, que é a caminhada de levar esperança ao mundo, e essa esperança certamente ela vem através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém. E uma boa noite a todos. E essa transmissão ficará disponível nos canais aqui, na página do Facebook do Templo Batista, e logo depois estará também no YouTube. Você procurando Templo Batista em Vila São José, você encontrará. Está aqui nos comentários o WhatsApp do Ricardo. Qualquer dúvida, questionamento, perguntas e até mesmo esse estabelecimento de ponte com o Caleb, você pode fazer através deste contato. Que Deus os abençoe grandemente, que a graça de Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com você hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe.